Imagine que uma ação está sendo negociada por R$ 20. Durante meses, ninguém comenta sobre ela. Não existem manchetes empolgantes, vídeos prometendo grandes lucros ou pessoas exibindo resultados nas redes sociais. Você olha para aquela empresa e pensa: não parece interessante. Algum tempo depois, a ação começa a subir. Primeiro, vai para R$ 25, depois R$ 30. Em pouco tempo, chega a R$ 40. Agora, todos estão falando sobre ela. Especialistas aparecem explicando por que aquela empresa pode dominar o futuro. Influenciadores mostram quanto ganharam. Pessoas próximas dizem que já compraram. Você começa a sentir que está ficando para trás. Quando a ação alcança R$ 50, você finalmente decide comprar. Mas, poucos dias depois, o preço começa a cair. Primeiro para R$ 45, depois R$ 38, em seguida R$ 30. A mesma pessoa que teve medo de comprar quando o ativo estava barato, agora entra em pânico porque o preço está caindo. Então, ela vende. Comprou por R$ 50 e vendeu por R$ 30. Quando o ativo estava barato, sentiu desconfiança. Quando ficou caro, sentiu segurança. E quando voltou a ficar barato, sentiu medo. Esse comportamento parece irracional. Mas ele acontece todos os dias. Porque no mercado financeiro, o maior inimigo do investidor nem sempre é uma crise, uma empresa ruim ou uma queda na bolsa. Muitas vezes, o maior inimigo do investidor está dentro da própria mente. O cérebro humano não foi desenvolvido para analisar balanços, acompanhar ciclos econômicos ou construir uma carteira de investimentos para os próximos 20 anos. Ele foi desenvolvido para sobreviver. Durante grande parte da história humana, reagir rapidamente ao perigo era uma vantagem. Quando nossos antepassados percebiam uma ameaça, não havia tempo para montar uma planilha, avaliar cenários ou calcular probabilidades. Era necessário agir, lutar, fugir ou seguir o grupo. O problema é que esse mesmo cérebro, preparado para responder imediatamente ao perigo, agora precisa tomar decisões em um ambiente completamente diferente. No mercado financeiro, agir rapidamente nem sempre é uma vantagem. Às vezes, a melhor decisão é não fazer nada, mas permanecer parado enquanto os preços caem é extremamente desconfortável. A queda de um investimento pode ser interpretada pelo cérebro como uma ameaça. Mesmo que a empresa continue apresentando bons resultados, o simples fato de vermos números vermelhos na tela pode provocar ansiedade, medo e urgência. Por outro lado, quando um investimento sobe rapidamente, o cérebro percebe uma oportunidade de recompensa. Surge a sensação de que precisamos agir antes que seja tarde. É por isso que muitas decisões financeiras parecem racionais quando estão sendo tomadas, mas se mostram completamente emocionais algum tempo depois. O investidor acredita que está analisando o mercado, mas, em muitos casos, está apenas reagindo ao medo e à expectativa de recompensa. Existe uma sensação especialmente poderosa no mercado financeiro: o medo de ficar de fora. Ela aparece quando vemos outras pessoas aparentemente ganhando dinheiro com uma oportunidade que ignoramos. Pode ser uma ação, um fundo imobiliário, uma criptomoeda ou qualquer outro investimento que esteja subindo rapidamente. No início, observamos com desconfiança. Depois, começamos a acompanhar. Em seguida, calculamos quanto teríamos ganhado caso tivéssemos investido antes. É nesse momento que a oportunidade deixa de ser apenas financeira e se transforma em algo emocional. Já não queremos simplesmente comprar um ativo, queremos recuperar o lucro que imaginamos ter perdido. Suponha que uma pessoa tenha considerado investir R$ 10.000 em determinado ativo, mas decidiu não comprar. Alguns meses depois, o ativo valorizou 100%. Agora ela pensa: eu poderia ter transformado R$ 10.000 em R$ 20.000, mas esse dinheiro nunca pertenceu a ela. O lucro existia apenas em uma possibilidade. Mesmo assim, o cérebro começa a tratar aquela valorização como uma perda pessoal. A pessoa sente que deixou R$ 10.000 escaparem. Esse desconforto pode levá-la a comprar justamente depois de uma grande valorização, quando o risco já pode ser maior. Ela não está comprando porque realizou uma análise mais cuidadosa. Está comprando porque não suporta mais assistir as outras pessoas ganhando. O mercado cria uma ilusão perigosa, a de que sempre existe alguém enriquecendo enquanto você permanece parado. E quanto mais observamos os resultados dos outros, maior é a pressão para agir. Ganhar dinheiro produz satisfação. Perder dinheiro produz dor. Mas essas duas sensações não possuem a mesma intensidade. Para muitas pessoas,
A dor de perder R$ 1.000 é maior do que a satisfação de ganhar os mesmos R$ 1.000. Esse fenômeno é conhecido como aversão à perda. Ele ajuda a explicar vários comportamentos aparentemente contraditórios. Um investidor pode vender rapidamente um ativo que caiu, apenas para interromper o desconforto de continuar vendo o prejuízo aumentar. Ao vender, ele sente que recuperou o controle. A perda financeira continua existindo, mas a ansiedade diminui. Em outros casos, a aversão à perda produz o comportamento oposto. A pessoa se recusa a vender um investimento ruim porque não quer admitir que errou. Enquanto não vende, ela pensa que o prejuízo ainda não é definitivo. Ela começa a dizer: quando voltar ao preço que eu paguei, eu vendo. Quando voltar ao preço que eu paguei, eu vendo. Mas o mercado não sabe quanto ela pagou. O preço de compra só possui importância emocional para o investidor. A empresa pode ter perdido clientes, aumentado dívidas ou destruído valor. Mesmo assim, a pessoa permanece presa ao preço do passado. Ela não está mais avaliando se o investimento continua sendo bom. Está apenas esperando que o mercado apague o sentimento de ter tomado uma decisão errada. Quando muitas pessoas correm na mesma direção, sentimos que provavelmente existe um bom motivo. Se todos estão comprando, imaginamos que saibam de alguma coisa. Se todos estão vendendo, começamos a pensar que talvez exista um perigo que ainda não percebemos. Esse é o comportamento de manada. Seguir o grupo foi uma estratégia importante para a sobrevivência humana. Em ambientes perigosos, permanecer junto da comunidade geralmente era mais seguro do que agir sozinho. No mercado financeiro, porém, seguir a multidão pode levar o investidor a entrar nos momentos de maior euforia e sair nos momentos de maior pessimismo. Durante uma grande valorização, o grupo transmite confiança. Durante uma grande queda, o grupo transmite medo. O investidor deixa de analisar o ativo e passa a analisar o comportamento das outras pessoas. Ele compra porque todos estão comprando, vende porque todos estão vendendo. E quando muitas pessoas tomam decisões usando o comportamento umas das outras como referência, o preço pode se afastar completamente do valor real do investimento. É assim que surgem períodos de euforia. O ativo sobe porque as pessoas compram. As pessoas compram porque o ativo está subindo. A alta se transforma na justificativa da própria alta, até que, em algum momento, a confiança desaparece. Então, o mesmo mecanismo começa a funcionar na direção contrária. Depois de algumas decisões bem-sucedidas, o investidor pode começar a acreditar que compreende o mercado melhor do que realmente compreende. Ele compra uma ação, o preço sobe e ele conclui que sua análise estava correta. Compra outra, o preço também sobe. A partir daí, passa a atribuir os resultados exclusivamente à própria habilidade. Mas uma decisão pode produzir um bom resultado, mesmo tendo sido mal tomada. Da mesma forma, uma decisão bem fundamentada pode apresentar um resultado ruim no curto prazo. O mercado possui incerteza. Nem todo lucro representa competência. Nem todo prejuízo representa incompetência. O excesso de confiança aparece quando o investidor deixa de considerar essa incerteza. Ele concentra grande parte do patrimônio em poucas empresas, aumenta o risco e começa a realizar operações com frequência cada vez maior. Depois de acertar algumas vezes, acredita que consegue prever o próximo movimento. Quando ganha, atribui o resultado à inteligência. Quando perde, culpa o mercado, uma notícia inesperada ou alguma manipulação. Assim, ele protege a própria imagem, mas não aprende com os erros. O investidor excessivamente confiante não acredita que está correndo riscos exagerados. Ele acredita que está aproveitando oportunidades que os outros ainda não perceberam. Depois que uma pessoa compra um investimento, sua relação com as informações pode mudar. Antes da compra, ela procura entender os riscos. Depois da compra, começa a procurar motivos para acreditar que tomou a decisão certa. Notícias positivas recebem atenção. Análises otimistas são compartilhadas. Críticas são interpretadas como exageradas, mal intencionadas ou ignorantes. Esse comportamento é conhecido como viés de confirmação. Em vez de utilizar informações para avaliar a decisão, o investidor utiliza informações para defendê-la. Ele segue analistas que concordam com ele, participa de grupos formados por pessoas que possuem o mesmo ativo e evita opiniões contrárias. Com o tempo, cria-se uma bolha de confirmação. Todos naquele ambiente acreditam que o investimento vai subir. Todos compartilham as mesmas notícias. Todos ridicularizam quem aponta riscos. Mas repetir uma opinião muitas vezes não transforma essa opinião em realidade. Um bom investidor não procura apenas argumentos que confirmem sua decisão.
Ele procura informações capazes de provar que está errado, porque descobrir um erro antes do mercado pode ser muito menos caro do que descobrir depois. Nunca tivemos acesso a tantas informações financeiras. Cotações em tempo real, relatórios, vídeos, notícias, redes sociais, grupos de mensagens e aplicativos de investimento estão disponíveis durante praticamente todo o dia. Isso cria a sensação de que um bom investidor precisa estar sempre acompanhando o mercado. Sempre existe uma notícia nova. Sempre existe uma ação subindo. Sempre existe alguém apresentando uma oportunidade aparentemente melhor. O investidor começa a verificar a carteira pela manhã, durante o almoço, no trabalho e antes de dormir. Uma pequena queda altera seu humor. Uma valorização produz euforia. Seu patrimônio pode estar sendo construído para os próximos 20 anos, mas suas emoções mudam a cada 5 minutos. Quanto mais acompanha as oscilações, maior é a vontade de agir. E quanto mais age, maior é a possibilidade de abandonar a estratégia original. O excesso de informação não produz necessariamente melhores decisões. Muitas vezes, produz apenas mais ansiedade. O investidor cansado confunde movimento com progresso. Acredita que precisa comprar, vender, trocar ou ajustar alguma coisa constantemente. Mas uma carteira de longo prazo não deveria exigir decisões emocionais todos os dias. Às vezes, acompanhar menos o mercado pode ajudar a investir melhor. O ciclo emocional do investidor costuma começar com a indiferença. O ativo está barato, mas ninguém fala sobre ele. Depois surge o interesse. O preço começa a subir e algumas pessoas percebem. Em seguida, aparece o entusiasmo. A valorização ganha destaque e novos investidores entram. Depois, vem a euforia. As pessoas começam a acreditar que o preço continuará subindo indefinidamente. É geralmente nesse momento que o investidor mais ansioso decide comprar. Mas quando a valorização perde força, surge a preocupação. O preço cai um pouco. A preocupação se transforma em medo. O medo se transforma em pânico. E, no ponto de maior pessimismo, o investidor vende. Algum tempo depois, o mercado pode começar a se recuperar. Mas ele não compra novamente. Agora está traumatizado. Ele espera até que a recuperação pareça segura. Quando finalmente se sente confiante, o preço já subiu novamente. Assim, o investidor compra caro porque precisa de segurança emocional e vende barato porque precisa interromper a dor. O problema não é apenas falta de conhecimento técnico, é a dificuldade de suportar o desconforto. Bons investimentos frequentemente parecem arriscados quando estão baratos e seguros quando já ficaram caros. Controlar as emoções não significa deixar de sentir medo ou entusiasmo. Significa criar mecanismos para impedir que essas emoções controlem todas as decisões. O primeiro mecanismo é possuir uma estratégia antes de investir. Por que você está comprando? Qual é o prazo? Quais riscos está disposto a aceitar? Em quais situações venderia? Essas perguntas precisam ser respondidas antes da euforia e antes do pânico. O segundo mecanismo é diversificar. Quando todo o patrimônio depende de um único ativo, qualquer queda se transforma em uma ameaça enorme. A diversificação não elimina os riscos, mas reduz o poder emocional de cada investimento isolado. O terceiro mecanismo é realizar aportes regulares. Em vez de tentar descobrir o momento perfeito, o investidor distribui suas compras ao longo do tempo. Em alguns meses, compra mais caro. Em outros, compra mais barato. O quarto mecanismo é reduzir a frequência com que acompanha os preços. Se o investimento foi feito para o longo prazo, observar cada pequena oscilação pode produzir ansiedade sem oferecer informação realmente útil. O quinto mecanismo é registrar as decisões. Anotar por que comprou determinado ativo ajuda a comparar a decisão original com a realidade futura. Sem esse registro, a memória pode ser alterada para proteger o ego. Por fim, o investidor precisa aceitar uma verdade desconfortável. Ele vai errar. Nenhuma estratégia elimina completamente as perdas. Nenhum investidor acerta o tempo todo. O objetivo não é construir uma carteira que nunca apresente prejuízo. O objetivo é impedir que um erro, uma emoção ou um momento de euforia destrua anos de construção patrimonial. Muitas pessoas entram no mercado acreditando que precisam vencer outros investidores. Querem encontrar a melhor ação, prever a próxima crise ou descobrir uma oportunidade antes de todos. Mas a verdadeira batalha não acontece entre você e o mercado. Ela acontece entre você e seus próprios impulsos. Entre a estratégia e o medo. Entre a paciência e a ansiedade. Entre a disciplina e a vontade de enriquecer rapidamente. O investidor não controla o preço das ações.
Não controla as decisões dos governos, não controla crises, guerras, juros ou o comportamento das outras pessoas, mas pode controlar quanto investe, como diversifica, quais riscos aceita e como reage diante das oscilações. No mercado financeiro, inteligência não é apenas saber calcular o valor de uma empresa. É também reconhecer quando suas emoções estão tentando assumir o controle. Talvez o maior erro do investidor não seja escolher uma ação ruim. Talvez seja acreditar que todas as suas decisões são racionais. Porque, muitas vezes, não compramos quando o investimento está barato. Compramos quando finalmente nos sentimos seguros. E não vendemos quando os fundamentos pioram. Vendemos quando já não conseguimos suportar o medo. Investir bem exige conhecimento, mas também exige paciência, humildade e domínio emocional. Porque, no fim, o mercado não precisa derrotar você. Basta que sua própria mente convença você a comprar durante a euforia e vender durante o pânico. E essa é uma das formas mais silenciosas de perder dinheiro. Se este vídeo ajudou você a enxergar o mercado de outra forma, deixe seu like, inscreva-se no Multiprisma e compartilhe com quem também precisa investir com mais consciência. Até o próximo vídeo!